Você já saiu de alguma reunião achando que foi extremamente claro, mas alguns dias depois descobriu que nada saiu do jeito que você imaginava? Ou já pensou algo como, já expliquei isso várias vezes, por que ainda está errado? Né? Então, se isso já aconteceu com você, provavelmente o problema não está na capacidade do seu time. Na maioria das vezes, o problema está na forma da comunicação entre líder e equipe. É a forma como a comunicação acontece dentro da sua equipe. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes de entrar no tema do vídeo, deixa eu te explicar um pouco de como as coisas vão acontecer aqui dentro do canal. Aqui você vai aprender como ter mais clareza sobre o que realmente está travando a performance do seu time, como alinhar melhor as pessoas em torno das metas e prioridades, como estipular as metas e classificar as prioridades mais assertivamente e, principalmente, como transformar a estratégia em gestão no dia a dia. Não menos importante, né, nós também vamos falar bastante sobre comunicação, gestão de pessoas, tomada de decisão e estrutura de execução. Porque muitas vezes o problema dentro da empresa não é a falta de esforço, mas sim a falta de direção. Porque quando existe clareza, alinhamento e uma execução bem estruturada, o trabalho ele flui melhor, os conflitos eles diminuem e os resultados começam a aparecer de forma muito mais consistente e natural. Bom, meu nome é Juan Ramos, eu sou engenheiro especialista em gestão e métodos ágeis e ao longo da minha trajetória eu venho estudando e aplicando métodos de gestão e performance voltados para melhorar a comunicação, alinhamento de equipe e execução estratégica dentro de organizações. E a partir dessa minha experiência, eu desenvolvi uma estrutura de trabalho focada em quatro pilares: mapear, otimizar, alinhar e gerar resultado. E hoje eu quero começar com um tema que é a base de tudo isso: é a comunicação. Você pode ter o melhor diagnóstico, você pode ter as metas mais bem definidas, você pode ter um plano muito bem estruturado. Mas se não souber comunicar, o plano morre durante a execução. E é exatamente por isso que a comunicação não é detalhe, ela é estrutura de sustentação. Ela é o que transforma a estratégia em movimento, sendo um movimento coletivo. Os times eles não quebram por falta de talento, eles quebram por falta de alinhamento. E alinhamento não nasce de pressão, ele nasce da comunicação clara. Se o seu time não está performando, antes de cobrar mais, você precisa revisar como está comunicando. Tudo começa no mapeamento. Você faz um raio-x da equipe, você identifica a maturidade, você identifica o que nós chamamos de hotspot, aqui na nossa metodologia, que são os pontos de atenção no seu time que talvez travam a sua evolução, e a partir daí você entende as causas. Depois vem o alinhamento. E aqui mora um erro muito grande nos líderes, porque acham que alinhar é dizer qual é a meta. Mas alinhar não é dizer. Alinhar é garantir que todos entendam da mesma forma. Porque comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Se você fala, precisamos melhorar a qualidade, cada pessoa vai imaginar uma coisa diferente. Um vai pensar em prazo, o outro vai pensar em execução, o outro vai pensar em revisão, o outro em menos erro técnico, o outro em atendimento ao cliente. E o resultado? Todo mundo trabalha mais, mas cada um puxa para um lado. E aí você, como líder, se sente frustrado, achando que o seu time não executa. Mas na verdade, o time não entendeu da mesma forma. Eles estão executando, porém, cada um da forma que entendeu. O cérebro humano, ele odeia ambiguidade. Quando não há clareza, ele cria interpretação, e a interpretação ela gera ruído.
E aí é um efeito cascata, porque esse ruído ele gera desalinhamento, e desalinhamento gera baixa performance. Então, a gente consegue concluir que quando você melhora a sua comunicação, você não está melhorando o seu discurso, você está melhorando o seu resultado. Então, baseado nos 4 Cs da comunicação assertiva, nós temos a clareza, o contexto, a conexão e o compromisso. Nós vamos começar com o primeiro C, que é a clareza. A clareza, ela é maturidade de liderança e respeito com o tempo do time. É eliminar dúvidas antes mesmo que ela vire um erro. Porque muitas vezes o time não erra por incompetência, ele erra por falta de especificidade. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Você fala para o seu time: precisamos melhorar o atendimento. Ok. O que significa melhorar? É diminuir o tempo de resposta? É aumentar a nota de satisfação? É resolver em menos interações? É ser mais empático? Se você não define, você não pode cobrar. Clareza responde 5 perguntas fundamentais: o que precisa ser feito? Por que precisa ser feito? Qual é o prazo? Quem é o responsável e como será medido? Se qualquer uma dessas respostas não estiver clara, você criou uma insegurança. E a insegurança ela paralisa os seus colaboradores. E uma coisa bastante interessante, né? Muitos líderes eles têm medos de parecer repetitivos, mas clareza ela exige repetição. Só que é uma repetição estratégica. Você não comunica uma vez, você reforça até virar padrão mental. Então, a clareza, ela não é excesso de informação, ela é precisão. Você não precisa falar mais, precisa falar melhor. Um líder performático não é o que fala bonito, é o que fala de uma forma que ninguém sai da sala com dúvida. Então, se você não define o que significa melhorar, você não pode cobrar melhoria. Porque a clareza, ela não é falar mais, é eliminar dúvidas antes que ela vire erro. Se eu pedisse para o seu time agora para escrever qual que é a meta principal do setor, eles escreveriam a mesma coisa? Se a resposta for não, você tem um problema de clareza. A clareza, ela é responsabilidade da liderança. Se você não comunica com clareza, o time não vai alcançar o resultado esperado, porque na verdade ele nem sabe o que espera, né? Então, quando o líder é claro, o time ele fica mais seguro. E time seguro ele executa melhor. Se você quer mais resultado, você precisa começar a ser mais claro. Bom, agora vamos para o segundo C, que é o contexto. Muitas pessoas somente comunicam tarefa, poucos comunicam significado. Você recebeu alguma tarefa que parecia completamente sem sentido? Você até executa, mas executa no piloto automático. Agora pensa o contrário. Você entende o impacto do que está fazendo. Aquela forma de execução muda completamente, né? E é exatamente isso que acontece com o seu time. As pessoas elas não engajam com tarefa, elas engajam com propósito. Então, quando eu falo em alinhamento, a gente conecta meta com impacto. Então, se você quer engajamento, não pode começar pela tarefa, você tem que começar pelo impacto. Vamos para um exemplo simples. Você chega para o seu time e fala com ele: precisamos aumentar a conversão em 15%. Ok,
Você comunicou a tarefa, comunicou a meta ali, né? 15% de aumento na conversão. Agora, olha a diferença se você disser da seguinte forma: hoje, estamos perdendo oportunidade que poderia sustentar crescimento, gerar bônus para o time e melhorar a nossa posição no mercado. Se aumentarmos a conversão em 15%, isso significa mais estabilidade, mais reconhecimento e mais impacto no cliente. Isso significa que você vai aumentar a sua renda e poder desfrutar mais do seu pagamento. Percebeu a diferença? É a mesma meta, mas agora existe um significado. O contexto ele responde 4 perguntas. Por que isso importa? Qual problema isso resolve? Quem é o impactado? E o que acontece se não fizermos? Ser estratégico não é ser frio. Ser estratégico é ser consciente do impacto das palavras. Se o seu time ele executa só no piloto automático, talvez você realmente só está comunicando tarefa e não propósito. Só que o propósito, quando está comunicando algo a ser atingido, ele é um combustível muito importante para que o seu time consiga alcançar a performance. Quantas vezes você já comunicou uma meta achando que estava inspirando, mas na verdade estava somente pressionando o seu time? Quando você fala só de número, o cérebro do seu colaborador ele ativa imediatamente o medo. Mas quando você fala de impacto, ele ativa significado. E significado gera engajamento. Pressão pode gerar resultado a curto prazo, mas o propósito daquilo sustenta performance a longo prazo. Então, se você quer uma performance contínua, você precisa comunicar o impacto e não somente as metas. O contexto também é transparência. Então, se algo está difícil, fala. Se existe desafio, compartilha. Se há risco, explique. Porque quando o time entende o cenário completo, ele deixa de ser um espectador e vira parte da solução. E quando o time vira parte da solução, a cultura começa a mudar. E cultura é lucro a longo prazo. Agora vamos para o terceiro C, que é a conexão. E aqui muitos travam, porque confunde conexão com fraqueza. Conexão não é perder a autoridade. Conexão é aumentar a influência. A autoridade, ela impõe. Influência engaja. E líder de alta performance exige influência. Conexão, ela começa com algo simples: escutar antes de concluir. Quantas vezes você interrompe alguém porque acha que já entendeu? Quantas vezes você assume intenção sem perguntar? Comunicação assertiva não é monólogo, é um diálogo, mas com direção. Se você quer um time comprometido, precisa parar de impor e começar a envolver. Eu vou te dar um cenário clássico, tá? Você apresenta um plano. Ninguém questiona. A reunião termina em silêncio. E aí você pensa, ótimo, tá tudo alinhado. Mas na verdade, o seu time saiu com dúvida, discordando de algo, inseguro sobre o que tem que fazer ou como fazer, mas ninguém falou, sabe por quê? Porque não houve conexão. A conexão é criar um impacto para o espaço seguro para participação. Quando não há conexão, significa que você não criou um espaço seguro para que os seus colaboradores participassem daquilo. Porque quando o time participa da construção, ele assume responsabilidade pela execução. Quando o time só recebe ordem,
ele entrega o mínimo necessário. Conexão também é validar antes de corrigir. Por exemplo, em vez de dizer isso está errado, você pode mudar a fala e dizer o seguinte: eu entendi sua lógica, mas vamos ajustar esse ponto para melhorar o resultado. Percebeu a diferença? Você não diminuiu a pessoa, você direcionou para a ação. E isso muda completamente a conversa. O feedback ele não é uma bronca, não é um expurro. O feedback ele precisa ser um direcionamento. E um direcionamento com respeito, porque isso vai gerar crescimento. Porque se a pessoa ela sai de uma conversa se sentindo menor ou inferiorizada, você não comunicou, você feriu. Então, a conexão, ela também exige presença. Só que se você estiver olhando para o celular enquanto alguém fala, você está dizendo silenciosamente para essa pessoa: você não é uma prioridade. E aí acontece o seguinte: os pequenos sinais repetidos constroem cultura. Então imagina, se o líder ele é distante, o time vai ser distante. Se o líder é presente, o time vai ser comprometido. E conexão gera confiança. E aí é um efeito cascata, porque confiança gera autonomia, autonomia gera performance. E aí a performance consistente, ela gera lucro. Agora vamos para o quarto C. E aí é um ponto que é muito negligenciado pela grande maioria, que é o compromisso. Porque não adianta você ter clareza, não adianta ter contexto, criar conexão, se no final da conversa ninguém assume responsabilidade. E aqui está um erro clássico. Muitos líderes terminam as reuniões perguntando: todo mundo entendeu? E o time responde sim. Só que entender não é se comprometer. Compromisso é quando a pessoa verbaliza a sua própria responsabilidade. Existe uma grande diferença entre eu entendi e eu me comprometo a entregar isso até sexta-feira às 18 horas. Entendeu a diferença? Um é passivo e o outro é ativo. Entender não é se comprometer. Enquanto seu time só responde sim, você não tem alinhamento. Você tem somente concordância momentânea. O compromisso ele nasce de três perguntas simples: o que você vai fazer, até quando e como vamos medir. Se isso não fica explícito, a execução ela fica só na expectativa. E expectativa não é gestão. Gestão é um acordo claro. Quantas vezes você já ficou frustrado porque alguém não fez? Só que nunca ficou claro que era responsabilidade daquela pessoa fazer. Compromisso exige nome, exige prazo e exige métrica. A execução ela não pode ser deixada no ar. Ela precisa ser estruturada, porque o que não é estruturado depende de memória. E o que depende de memória está muito mais suscetível à falha. Compromisso não é confiar que a pessoa lembre, é garantir que o combinado esteja claro. E aqui entra uma coisa muito importante, porque o compromisso não é pressão, é acordo. Quando a pessoa participa da construção da meta, entende o contexto e sente conexão, essa parte de assumir a responsabilidade é algo natural. Se você precisa pressionar o seu time constantemente para que algo seja entregue, ou faltou clareza, ou faltou contexto ou conexão. Porque o compromisso, ele é consequência desses três primeiros seis. Ele não nasce isolado. Se você precisa pressionar o tempo todo, a falha não está na cobrança.
ela está na comunicação anterior. Agora deixa eu aprofundar um pouco mais estratégico, um ponto um pouco mais específico disso que nós estamos falando, porque o compromisso também é acompanhamento. Muitos confundem acompanhamento com microgerenciamento, mas são coisas totalmente distintas. O microgerenciamento é controlar cada passo. O acompanhamento é revisar o combinado. Se eu combinei algo para ser entregue na sexta, eu não espero sexta para descobrir que deu errado. Eu crio checkpoint, eu reviso o progresso, eu ajusto rota. E essa é a parte da otimização dentro da nossa metodologia. Então, comunicação não termina na reunião, ela continua no acompanhamento. E isso é muito importante, porque o que não é acompanhado, ele acaba enfraquecendo. E no decorrer do tempo, acaba não existindo mais. Então, não é sobre controlar as pessoas, é sobre proteger o que foi combinado. Então, de modo geral, na nossa metodologia, o mapeie, alinhe, otimize e gere mais resultados, os 4 Cs da comunicação assertiva sustentam esses 4 pilares, porque no mapeamento exige uma escuta ativa. Sem conexão, você não mapeia a realidade. Na fase de alinhamento, exige uma clareza e contexto, porque sem isso, você vai estar criando uma confusão no campo. Na otimização, está sendo exigido bastante acompanhamento e compromisso, porque sem isso, a gente não corrige a rota para que seja alcançado o objetivo. E aí, a geração de mais resultados ela é a consequência. Porque o resultado não nasce do discurso bonito, ele nasce de uma execução coordenada, diante do mapeamento, do alinhamento, da otimização, usando a clareza, o contexto e o compromisso. A execução coordenada, ela nasce dessa comunicação assertiva. Então, quando você melhora a comunicação, você não está melhorando o soft skill, você está fortalecendo uma estrutura importante para o resultado. Vamos lá. Se eu pedisse agora para você gravar as suas reuniões essa semana, será que eu conseguiria identificar clareza, contexto, conexão? Será que conseguiria identificar um compromisso explícito ou somente ruído? Porque performance não é sorte, é estrutura. E comunicação é uma das estruturas invisíveis mais poderosas dentro de qualquer organização. E aí, antes de fechar, eu preciso te alertar sobre alguns pontos que destroem a autoridade e acontece com muita frequência quando tentam fazer e aplicar esses 4 Cs da comunicação assertiva. São alguns erros e começando pelo primeiro erro, que é o seguinte: falar no calor da emoção. Emoção desregulada gera ruído. Então, espera a emoção passar. O segundo erro é usar generalizações. Você sempre, vocês nunca. A gente não pode fazer dessa forma porque isso ativa a defesa imediata. O terceiro erro é prometer e não cumprir. Se você comunica algo e não sustenta, a sua palavra perde força. E liderança sem palavra forte, ela é somente um cargo. Você não tem influência sobre seu time. O quarto erro é não ouvir. Então, quem não escuta não entende. Quem não entende não lidera. E por que eu estou frisando e alertando sobre isso? Porque talvez agora você esteja pensando, né? Tá, eu entendi os 4 Cs, mas como isso muda meu dia a dia na prática? Eu vou te dar um exemplo do dia a dia lá da sua operação como
você vai ter que agir para aplicar os 4 Cs. Imagina o seguinte cenário, tá? Você tem um colaborador que constantemente atrasa entregas. Na maioria dos casos, o que é feito? Chega no colaborador e fala com ele da seguinte maneira, né? Você precisa ser mais responsável, você está atrasando muitas entregas. Você comunicou a ele que ele precisa ser mais responsável e está atrasando a entrega. Só que isso não é uma comunicação assertiva. Isso é somente uma opinião solta. Vamos aplicar os 4 Cs nessa mesma situação. Vamos para o primeiro C, que é a clareza. Chega no colaborador e fala: na última semana, 3 entregas passaram do prazo combinado. Percebeu que você foi específico, factual e não fez um ataque pessoal. Vamos para o segundo contexto. Você continua a sua fala. Vamos agora para o contexto agora. Quando isso acontece, o restante do time precisa compensar e isso gera retrabalho e sobrecarga. Agora você fez com que ele entendesse o impacto. Vamos continuar a fala indo para o terceiro C, que é a conexão. Eu quero entender o que está acontecendo. É um volume que está alto? É a organização? É uma prioridade mal definida? O que está acontecendo? Preciso entender. Com essa fala, você não está acusando, você está investigando e mostrando para ele que você está investigando. Aí você vai deixar ele falar e quando ele finalizar, você entendeu o que ele disse e ele também entendeu que você está tentando ajustar isso para que não aconteça mais e não somente o acusando. E aí a gente aplica o quarto C, que é o compromisso. E aí você finaliza falando. Então vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, você vai me enviar uma atualização diária às 16 horas até estabilizarmos isso. Combinado? Pronto. Percebeu a diferença? Você saiu de uma crítica emocional e entrou na gestão estruturada. E isso muda completamente uma conversa. E você acaba engajando ele também. Porque a crítica solta, ela vai gerar uma defesa imediata. Só que essa gestão estruturada, ela gera uma melhoria. Porque se você ataca a pessoa, ela se protege. Se você estrutura uma conversa, ela evolui. E com certeza entrega. Comunicação também é gestão de conflitos. O conflito mal conduzido destrói cultura. E essa cultura que está sendo construída com esses atos repetidos acaba sendo destruídos, né? Por conta desses conflitos que não foram resolvidos. Eu vou te dar um outro exemplo agora. 2 membros da sua equipe estão desalinhados. O que geralmente acontece? Isso é ignorado, esperando que seja resolvido sozinho. Mas o silêncio ele não resolve o conflito. O silêncio só empurra para baixo do tapete. E o problema embaixo do tapete é uma sabotagem negligenciada. Vamos então aplicar os 4 Cs nessa situação também. O primeiro C é a clareza. Chega nos envolvidos pelo conflito. Existe um desalinhamento entre vocês sobre a prioridade X. Contexto. Isso está impactando prazo e clima da equipe. Conexão. Eu quero ouvir os dois lados antes de propor uma solução. E o compromisso. A partir de hoje, toda decisão sobre esse projeto ela será validada entre vocês antes de avançar. Isso é uma liderança madura. Isso é comunicação estratégica e assertiva. Muitos acham que comunicação é sobre falar bem, mas comunicação de alta performance, a comunicação assertiva, ela é sobre também reduzir ruído. O ruído pode ser ambiguidade, tom inadequado, excesso de informação, falta de escuta, promessas não sustentadas. Cada ruído pequeno
repetido ao longo do tempo, destrói a autoridade. E a autoridade destruída, ela reduz a velocidade na execução. E aí, consequentemente, reduz os resultados. Tá vendo como tudo se conecta? A conexão não é detalhe comportamental, é uma variável estratégica para o seu resultado. É uma variável estratégica para aumentar o seu lucro. Agora, eu quero te fazer um exercício prático. Pega a sua última reunião dessa semana e responde mentalmente: você foi claro ou genérico? Você explicou o impacto ou só falou de meta? Você ouviu ou só falou? Formalizou compromisso ou terminou com qualquer coisa me avisa? Porque essa frase é uma das frases mais perigosas da liderança, porque ela transfere a responsabilidade para o outro. E liderança não é transferência de responsabilidade, é condução. Porque parece até uma abertura, mas na verdade é ausência de direção. Se o seu time depende demais de você para tudo, talvez sua comunicação esteja criando dependência. Porque quando não há clareza completa, as pessoas voltam para perguntar. Quando não há contexto suficiente, elas executam sem segurança. E quando não há compromisso estruturado, eles ficam esperando validação. Comunicação madura, ela cria autonomia. E a autonomia ela é muito importante para o crescimento, porque o líder ele não cresce fazendo tudo. O líder cresce formando gente capaz. Se tudo volta para você, você precisa revisar sua comunicação. E a comunicação ela não é só técnica, é identidade. O jeito que você comunica revela o seu nível de segurança, o seu nível de clareza estratégica, o seu nível de maturidade emocional. Porque o líder inseguro, ele comunica de forma vaga. O reativo comunica de forma agressiva. Em contrapartida, o líder estruturado, ele comunica com direção. E o seu time percebe isso, tá? Mesmo que você não perceba. O seu time sente isso. A comunicação também é energia. Você pode falar a frase perfeita, mas se o tom for de impaciência, a mensagem muda. Você pode corrigir alguém com respeito ou pode corrigir alguém com autoridade. A frase pode ser igual. A energia, não. E energia, ela constrói ou destrói. E aí, se você comunicar os 4 Cs da comunicação assertiva e aplicar de forma consciente, com toda certeza, você reduz conflito, aumenta a velocidade, melhora o clima entre a sua equipe, fortalece cultura com esses movimentos repetitivos, né? E cresce resultado. Porque comunicação não é sobre parecer inteligente, né? Ela é sobre o movimento coletivo gerado. E isso transforma estratégia em lucro direto. E agora eu quero fechar com algo bem direto. Comunicação não é talento, é decisão. Você decide ser claro. Você decide contextualizar. Você decide conectar. Você decide formalizar compromisso. E quando você faz isso repetidamente, a cultura muda. Tanto a sua quanto a do seu time. E aí faz com que todos amadurecem. A sua execução melhora. E os seus resultados crescem. Os 4 Cs não são técnicas isoladas. Isso é estratégia. É uma disciplina estratégica. Porque ele gera previsibilidade. E automaticamente gera lucro. Se esse contexto fez sentido para você, eu gostaria que você fizesse algo simples. Na próxima reunião que tiver, use conscientemente os 4 Cs: clareza, contexto, conexão e compromisso.
Defina com precisão, explique o impacto, envolva as pessoas e formalize responsabilidade. E depois observe que muda. Se você fizer isso de forma intencional, a comunicação estará mudando e com isso a performance acompanha naturalmente.